Qual é o legado que você tem deixado? Porque assim, nesse vídeo a gente vai ver que nós, naturalmente, intencionalmente ou não, se você é intencional nisso, se você pensa isso, se você projeta isso, se você arquiteta isso ou não, nós comunicamos algo, ok? Nós passamos algo adiante, nós testemunhamos algo, nós confessamos algo, nós falamos. A nossa vida, nosso entorno, nosso quem somos, comunica alguma coisa, passa isso adiante para outros ao nosso redor, ok? Se você faz isso de forma intencional ou não, não importa, isso é feito, ok? Quando eu olho para você, quando você olha para mim, você vê alguém, eu te comunico algo, eu passo uma mensagem, certo? Ok. Quem você tem sido de fato? Quem você tem? O que você tem testemunhado? O que você tem testemunhado? O que você tem confessado? Qual é o retrato que as pessoas têm de você? Qual é o legado que você está construindo, né? Que as pessoas vão olhar, poxa, bom, esse aqui é o legado do Matheus, esse é o meu legado, cara, jóia, legal, bacana, entendeu? Porque é natural, isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Você querendo ou não, isso vai acontecer. Certamente devemos ser intencional nisso, devemos ser intencionais nisso. Devemos buscar isso, uma orientação para que faça isso de uma forma mais organizada possível, melhor possível. Né? Nesse vídeo aqui eu falo que nós temos uma vida, que nessa vida nós podemos buscar essas coisas inferiores ou as coisas superiores. Se você busca as coisas inferiores, qualquer coisa você escuta aqui esse vídeo, você vai testemunhar, você vai falar, comunicar, revelar essas coisas inferiores. Ponto. É isso. Se você busca, almeja, sonha e deseja, e corre atrás e vive as coisas superiores, você vai testemunhar, você vai falar, você vai comunicar, você vai deixar esse legado das coisas superiores. Você está entendendo? Então, isso aqui é importante desse vídeo. Porém, agora, esse passo é muito importante também no sentido de que eu preciso reorganizar, reorientar tudo isso para que eu entenda a seriedade de tudo isso. Ok? Para pensar o seguinte, um negócio. Você já fez esse exercício, né? Bom, eu conheço meus avós, ok? Eu tenho um retrato deles, né? Eu os conheço, legal. Eu conheço os avós dos meus avós? Não conheço. Não conheço. Talvez tenha ouvido uma história, não sei, alguma coisa. Mas eu, de fato, conhecia, não sei. Não é importante para mim. Não tá no meu dia a dia, não tá ali, sabe assim? Então, tá distante, não é isso? Gerações anteriores. Daqui a pouco, bom, se eu já não conheço os avós dos meus avós, eu conheço meus avós, daqui a pouco eu tô na fila, né? Certamente daqui a pouco ninguém vai ligar para mim porque eu falo. Então eu tô na fila dessa sumir no tempo mesmo, né? De ser esquecido nesse sentido. Então daqui a pouco as minhas filhas não vão lembrar dos meus avós, ok? Não vai fazer sentido para ela, não vai fazer diferença. E assim por diante, daqui a pouco eu vou ter netos, bisnetos, não sei o quê. Daqui a pouco ninguém liga para mim, ninguém tem mais retrato e assim por diante. Quem era o Matheus? Quem era o pai do Matheus? Quem era? Sabe assim? Bom, certamente, se eu tivesse algum legado na história, providencial, certamente, né? Na história aqui, se eu tivesse a mensagem que eu deixei, o legado que eu deixei, o que eu testemunhei, pode chegar a outras gerações, ok? Pode chegar a outras gerações. Ela pode perdurar durante o tempo, não é isso? Ela pode ser passada adiante nesse sentido, ela pode chegar a outras gerações, como nós temos, tantos homens que vieram antes da gente, a própria palavra, e assim por diante, tá ali, o testemunho está ali. A vida daquele homem está ali, e nós o conhecemos pelos seus feitos, né? Registrados e tudo mais. E como eu falei no início, nós viveremos isso. A nossa vida não simplesmente acontece, ela comunica, nós testemunhamos, então o que nós vamos testemunhar? O que nós vamos deixar de legado? O que nós vamos construir? Não somente para esse tempo, tá? Presente, passado e futuro, não, mas para a eternidade, ok? Bom, sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, isso é importante, você vai ver. Eu sou o Matheus Cordeiro, aqui a gente fala sobre fé, teologia, né? Filosofia, um pouquinho a gente passa por ali, vida real, prática, coisa nesse sentido, ok? Se você gosta desse tipo de vídeo, você pode curtir o vídeo para ajudar o canal a crescer, legal? Compartilhar, comentar, isso tudo vai dar engajamento pro YouTube, ok? Compartilhar nos grupos aí da igreja, dos grupos de estudo, não sei, qualquer... Bom, enfim, se você gosta, você vai ajudar o canal a crescer. Show, legal, bacana. Vamos lá. É isso, esse é o cenário oposto, ok? Esse é o nosso drama. Legal, nós vamos comunicar algo. Se você olha para mim, você vê quem? 2 cenários, 3, pode ver, na verdade, tem infinitos cenários, né? Mas de repente você vê a pessoa que está angustiada, deprimida, sem sentido, né? E, bom, esse é o Matheus, que você enxerga, por exemplo, ok? Você pode estar enxergando o Matheus empreendedor, Matheus corre atrás e tal, quer empreender, quer vender, quer fazer, isso aqui é legal.
Esse é o Mateus. Não é diferente de muita coisa, não, sabe? Tá muito no comum aí, dentro da normalidade. Não, o Mateus, ele buscava ali conhecer, estudar umas coisas legais, né, da eternidade, a vida com Deus, tá? Pô, mas não só isso, ele queria passar isso adiante, ele queria levar outros a conhecer isso também, sabe assim, passar isso adiante, cara, conhecer e revelar. Pô, o Mateus, ele era esse cara de alcançar a vida real que Deus tem para o ser humano, para o Filho de Deus e levar outros a conhecer essa vida, sabe? A vida com sentido, com razão, com propósito, com porquê. Então, de repente, o Mateus que você conhece é esse. Seria legal, né? Seria legal. Então, assim, alguma imagem você tem de mim, algum testemunho eu te passei, né? Sendo por esse vídeo ou pessoalmente, e algum testemunho, alguma confissão, algum retrato as pessoas têm de você. Isso não tem que ser importante para o seu ego, para estar atrelado esse vídeo anterior que eu falei no início, né? Aquilo que você está orientado a conhecer e buscar, e os seus desejos. Se você deseja as coisas desse nível inferior, você vai comunicar isso, você vai passar essa imagem, você vai ser visto dessa maneira. Mas só quer o dinheiro, só quer o carro, só quer os bens, só quer as coisas materiais, vive por aquilo, apaixonada, apegada. Um apego, cara, algumas coisas que são tão passageiras que daqui a pouco não tem mais sentido nenhum. Se é a vida que tem mais valor em forma de hierarquia mesmo, mas tem mais valor do que as coisas materiais, elas, como eu falei, podem ser deixadas esquecidas no tempo, no exemplo do avô que eu dei. Poxa, quem dirá um computador, quem dirá um celular, um carro, cara, sabe assim? Nossa. Então, precisamos reorientar tudo isso, ok? Então, se é isso que eu passo, se eu vivo isso, se é isso que eu busco, é o que eu vou passar. E aí a gente vai entrar em alguns pontos interessantes, porque se você ama o seu próximo, se você ama quem está ao seu redor, você vai ter, talvez você não faça por você mesmo, mas com certeza vai te chamar a responsabilidade do seu filho, a sua filha, o seu pai, sua mãe, sua esposa, quem está ao seu redor que você ama, cara. Simples assim, entendeu? Porque a gente vai entender esse peso desse legado e responsabilidade nesse sentido, não como quem quer construir uma imagem para passar e deixar a eternidade, deixar no tempo. Não, você não está apegado a isso, ok? Legal. É porque tudo que você vive, tudo que você como pessoa, isso testemunha algo, isso passa adiante uma mensagem, um porquê das coisas, e aquilo ali tem um poder real na vida do próximo, do seu semelhante, tem um poder real de influenciar para o bem e para o mal, para as coisas de ordem superiores, coisas de ordens inferiores. Isso vai comunicar, isso vai ensinar, isso vai doutrinar, isso vai influenciar outros. Entende? É o porquê, esse é o porquê. Não é por causa de você, não é por você. Você já está buscando as coisas superiores, legal, show. Então agora você vai ter que passar isso de forma intencional, porque, cara, isso vai afetar os outros, legal? Então, o que eu queria falar é tudo isso, certamente, né? Mas, então, como eu falei, é natural que nós, né, vamos passar algo, independente se é forma intencional ou não. Então, devemos prestar atenção em tudo isso. Mais uma vez, C.S. Lewis, ele nos ajuda a entender um pouco disso, né? Ele fala também naquele livro, no Peso da Glória, ok? Vivemos em... Presta atenção, cara, isso. Se você nem entender isso, a gente vai ter que tomar uma postura de vida diferente, cara, não tem como. Vivemos entre seres eternos, seres imortais, melhor dizendo, né? Cara, eu usei essa frase em outro vídeo, né? Não existe pessoas comuns. Você nunca conversou com um mero mortal. Eu nunca conversei com um mero mortal. Quando eu converso, quando eu me comunico, quando eu passo adiante, quando eu testemunho, quando eu revelo algo, eu estou falando com um ser imortal. Cara, e não só isso, imortal, que tem um valor enorme para Deus. Também no tempo, para a mãe dele, para o pai, para o esposo, não sei o que seja. Mas, cara, para Deus, aquela vida, aquela alma tem um valor. Porque Deus, tudo que fez foi para resgatar aquela alma. Então, pera lá, eu tenho que ter um respeito, cuidado com aquela vida. É importante para o Criador, tem que ser importante para mim. Eu tenho que, assim, manejar bem as palavras, com cuidado. As minhas ações, as minhas atitudes, tem que estar inspirado nas coisas da ordem divina, celestial, enfim, qualquer coisa desse tipo, para que seja mais semelhante à do Criador. Você está entendendo? Que não pode ser de forma irresponsável. Cara, esse texto é crucial. Deixa eu ver se eu pego um pedaço aqui. É uma coisa séria viver numa sociedade de possíveis deuses e deusas. Quem está ao meu redor, ao meu lado, nesse sentido de deuses e deusas, né? Cara, como um ser imortal, sabe assim? Então, pera lá, ele pode ser a melhor alma, como que quase um deus que vai idolatrar um dia. Cara, sei lá,
os santos aí da vida, os caras que, pô, não, tem que me inspirar nesses caras aqui. Ou pode ser, sei lá, um Hitler da vida, uns caras assim, e tá ao meu redor, tá do meu lado, cara. Um ser imortal com essa potência dentro de si. Pro bem ou pro mal. Tá dentro, ok? Então eu não converso com seres ali, qualquer coisa, qualquer pessoa, de qualquer jeito, não. Eu sei que é porque tem muita gente ao nosso redor, parece que é uma coisa ordinária, né? É fácil, mas não é. Cada palavra, cada ação, cada atitude, principalmente se você vê isso nas crianças, cara, elas estão observando, elas estão aprendendo, compreendendo, aprendendo de fato aquela realidade, aqueles movimentos, aquelas coisas. Mais até do que talvez aquilo que sai da nossa boca, porque é o que mais vale, é o nosso testemunho real, ok? Então, cara, como isso deve ser importante para mim, para você? Como isso tem um peso de importância? Você está entendendo isso? Que a pessoa que está ao seu lado, a sua mãe, seu pai, a sua esposa, seu esposo, a sua filha, seu filho, é um ser imortal. Vai morrer ali, né? A carne vai perecer e tudo mais, mas a alma é viva para sempre. Na eternidade, ou na ausência da eternidade, na ausência de Deus, no inferno e tudo mais, ok? Mas é imortal. E, cara, tem um poder. Aqui nós repetimos isso aqui no colégio, aqui, né? Cara, tocamos a eternidade de alguém. Nós tocamos quando ensinamos, quando testemunhamos em sala de aula, em casa. Cara, nós, de alguma forma, nós, como dedos de Deus, né, cooperamos de alguma coisa ali em construção daquela personalidade, daquela pessoa, daquela alma, daquele espírito, daquela vida ali, de valor eterno, de coisa imortal. Cara, isso é absurdo. Isso deve nos chamar a responsabilidade de um jeito que a gente não tem noção, que a gente não tem a gente não compreende completamente. A gente não tem total compreensão disso, né? Porque senão Tiago faria muito mais sentido. Cuidado com a língua aí, cara. Vamos lá. As palavras têm poder, não é isso? Tem poder. Dependendo da palavra, a gente amaldiçoa, a gente abençoa. Cara, a gente não sai assim falando as coisas sem pensar, cara. Isso, cara, cria barreira nas vidas das pessoas. Isso vai criar fortalezas, cara. O diabo, cara, ele cria aqui no ótimo ali no livro do homem espiritual na mente. O inimigo cria fortalezas na mente, sabe assim? É aqui na mente. Entendeu? Com palavras, com pensamentos, com coisas que absorvemos ou que dizemos a outros. Cara, isso tem um poder sobrenatural absurdo para construir fortalezas do inimigo, certamente ajudar o inimigo lá nesse sentido, ou para destruir também, cara. Em nome de Jesus, sai, está amarrado, recolhe essas palavras, sai daqui, tá, não sei o que, pá, sabe? Então, C.S. Lewis, ele tem essa compreensão, para mim, é absurdo, cara, é absurdo, sabe? Então, possíveis deuses ali, pro bem ou pro mal, não é isso? Lembrar que a pessoa mais monótona, assim, mais monótona que seja, a pessoa mais chata, mais sem graça, mais sem sal e desinteressante, né? Com quem você conversar pode ser um dia uma criatura que, se você, sei lá, visse, você vai poder admirar como, sei lá, Santo Agostinho, né? Qualquer coisa desses caras aí, o Paulo, Davi, sabe? Ou então, o Hitler, sei lá, Mao Tse Tung, você vai odiar assim, né? Você vai, cara, sabe, repelir, ok? Bom, e ele termina: não existem pessoas comuns, você nunca conversou com um mero mortal. Para mim isso é absurdo, tá? Então, o sentido da vida, então assim, eu consigo entender o sentido da vida, né, de construir esse legado, tudo isso que a gente está falando aqui, cara, é ajudar outros seres imortais como nós, não é isso? A alcançar, a buscarem também aquilo que nós estamos buscando, tentando buscar, as coisas, né, celestiais, coisas de ordem superior nesse sentido. Cara, porque se nós fomos criados para isso, é a nossa orientação natural, sabe, assim, nosso. Eclesiastes Deus colocou dentro de nós o desejo da eternidade, está lá, pronto, não tem o que fazer, imagem e semelhança do Criador, ok? Então, e a vida real eterna é conhecer a Deus e o seu Filho, então é isso. Então, bom, o sentido então diante de, bom, eu vivo num mundo onde as pessoas são imortais, as pessoas estão aí ao meu redor ali e tal, não sei o quê. Meu sentido é comunicar, é testemunhar essa verdade que eu acredito, que você acredita, entendeu? Dessa ordem superior, da vida celestial de Deus, de oração, de comunhão com o Pai, sabe assim, de intimidade, né? Conhecer a palavra. Então, bom, eu vou testemunhar isso, cara, porque a gente conversou nesse outro vídeo, a gente busca isso, então a gente vai testemunhar isso. Em alguma medida é natural, se você busca, você vai começar a ser e vai revelar, ok?
Mas essa passagem aqui, essa parte que C.S. Lewis coloca aqui pra gente, nos dá um peso de importância, de responsabilidade maior do que normalmente nós temos a noção por aí, não é isso? A gente fala o que quer, fala o que pensa, normalmente, né? Sem muito filtro, sem pensar, sem avaliar, sem averiguar. A pessoa fala uma coisa, toma aquilo como verdade, a gente não sabe. Tem um lado da história, tem outro. As ofensas, né? Isso, nós nos ofendemos tanto. Cara, é ótimo aí também que ensina isso. Meu pai falava isso muito, né? Bom, você vai se ofender mesmo. Tipo assim, cara, pra você não ter que perdoar, ter o caminho, fazer o caminho de volta, fazer trabalho, sabe? A melhor coisa, a primeira coisa, nem se ofenda. Não se ofende, não. Sabe? Seja superior a isso nesse sentido. Tem misericórdia e amor para o irmão. Eu sei que certamente isso não é fácil, né? Dezenas de situações, mas algumas mais fáceis. De repente a gente começa a praticar, a gente chega lá, ok? Mas, bom, não se ofenda não, sabe? Vamos buscar maturidade e compreender o outro, nesse sentido que o outro também está buscando acertar, cara. Poxa, eu tenho que entender isso do outro. Legal? Então, para Lewis isso é muito legal, né? É muito interessante essa questão. E o Sproul também ele traz essa visão. Eu pesquisei um pouco aqui de que, cara, literalmente isso, né? Você não é santo por si mesmo, mas Deus é santo. No entanto, cara, nós somos criaturas, né? A imagem e semelhança do Criador, pecaminosas, a queda, tal, o pecado original, e Deus está lá, santo, poderoso, tá. E aí ele chama essa criaturinha aqui, esse negocinho aqui, a testemunhar, a revelar, a falar, comunicar, confessar, ser um espelho dessa imagem aqui. Sabe assim, caramba, como eu, desse tamanho, minúsculo, nanículo, como é que eu vou refletir essa imagem aqui, cara? Assim, certamente é a sua graça e misericórdia do próprio Criador, ele capacita para isso. Mas perceba, isso aqui está atrelado ao sentido, que é o que a gente está conversando aqui também, do legado das coisas. Bom, se Deus chama o homem com esse objetivo, com essa razão, com esse sentido, essa orientação de ser um espelho dessa imagem, não é a minha imagem, eu sou um espelho dessa imagem, sou um reflexo, estou passando isso aqui adiante. É isso aqui para chegar lá, e ele está me usando também para refletir isso para lá. Bom, então, isso me dá sentido, ok? Isso é o revelar, é o conhecer e o revelar. Essa parte que é mais voltada para o revelar nesse sentido, ok? Então o que ele fala aí é justamente isso. O testemunho do cristão é a restauração dessa função, é confessar com a própria vida a glória de um Deus transcendente. Com a própria vida de 80 anos que seja, aí na sua cidadezinha de 1.000 habitantes, 10 mil habitantes que seja, na sua sala de aula, na sua família, na sua casa, assim, não que seja, cara, a sua orientação, o seu sentido de todas as coisas é testemunhar a imagem e semelhança do Deus Criador, da sua glória, do seu esplendor, do seu poder, sabe assim, da sua transcendência, do seu... Cara, é isso, passa isso aí adiante, ok? Então, isso está atrelado com tudo isso que a gente está falando de legado, e tudo isso vai formando um imaginário, vai formando uma ideia, um compilado de situações, cara, que, bom, essa pessoa viveu refletindo a imagem do Criador, sabe assim? Ele tinha lá os erros deles, né, certamente. Mas, cara, todo quem não tem, não é isso que vai diminuir. Certamente não, ok? Senão ia procurar uns santos aí que não tá por aí não, né? Então, bom, todos nós temos erros, você tem essa noção que você tem e eu tenho, então, cara, aquela pessoa ali foi orientada para ser um reflexo da imagem do Criador. Se o Criador é eterno e transcendente, tudo isso, se você está refletindo essa imagem, cara, essa imagem é esse legado que vai ficar nas pessoas. Você está entendendo isso? É isso aqui que é o louco de tudo. As pessoas vão olhar para o seu legado e vão falar, cara, a primeira que aponta para Deus. Então, cara, não vai acabar nunca. É um negócio que vai ficar eternamente, que vai atingir dezenas e dezenas de gerações, porque aponta para o Criador, e o Criador é eterno, sabe assim, ele está antes do tempo, ele está acima de tudo, não passa, os céus e terra passarão, né? Mas a tua palavra vai permanecer, o Criador vai permanecer, ele é eterno, imutável, inabalável, sabe? Então, bom, a sua imagem está sendo, você está refletindo uma imagem de um ser eterno, santo, poderoso, cara, primeiro que você não tem como não ser mudado, né? A gente já conversou sobre isso, e é o legado que você vai construir, cara, diante de seres imortais, você tá entendendo? Passando isso adiante, cara, com essa responsabilidade que Lewis nos chama a ter. Isso é muito louco, ok? Então, assim, não seremos mais essa pessoa que testemunha ansiedade, que testemunha frustração, que testemunha tristeza, ódio, amargura. Não testemunhamos. Pelo amor de Deus,
assim, se lembrarem de mim, cara, sei lá, cara, como uma pessoa que busca só os prazeres dessa vida, eu fracassei de fato, certamente, né? Então, tem um exercício, né, que o pessoal faz aí, de cara, bom, mas, sei lá, se você morrer hoje, quem são as pessoas de fato que estarão lá no seu velório, sabe? Não é que você gostaria que estivesse, não é que acha que vai estar, não, não, não. São as pessoas que vão parar tudo o seu dia, seu cronograma, sua agenda, e vão sair de qualquer lugar do mundo e vão estar lá no seu velório. Vão comparecer lá. Bom, talvez aí, com esse exercício, a gente tenha alguma noção do nosso legado, do que estamos construindo, do que estamos deixando. Estamos trabalhando, de fato, naquilo que Deus trabalha? Atenção aqui, em pessoas, Deus trabalha, Deus construiu o mundo, Deus construiu os animais, Deus fez todas essas coisas, mas, cara, para conter, para habitar as pessoas, é isso que o trabalho dele é isso que ele tem feito, ele tem gastado tempo, o negócio dele é esse, é trabalhar em pessoas, edificar pessoas, construir pessoas, e o louco disso é que ele chama você e eu para fazer parte disso, cara, é surreal. Nesse processo você é transformado, você é edificado e você vai passar isso a outros. Cara, isso é incrível, isso é maravilhoso. Então, bom, lá quando a gente lê na palavra, né? Pelos seus frutos conhecereis. Cara, não é os frutos assim, não é os seus ali só, você discipulou fulano, não sei o quê. Não. Frutos do Espírito, você. Quem você tem sido de fato. Se eu ver, eu olhar para você e ver os seus frutos, o fruto do Espírito em você, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, bom. Você tem isso aí, você tem essa imagem do Criador, você busca ser essa orientação, sabe? Então, cara, bom, aí eu te conheço, não é isso? Aí eu conheço alguma coisa de você e se você morrer, se eu morrer, eu vou falar que não. Aquele cara, aquela pessoa não buscava as coisas passageiras desse mundo, não. Não. Ele amava o Senhor acima de qualquer coisa. Amava a Deus e amava o conhecer a Deus. E mesmo que tivesse que sacrificar algumas coisas, ele continuaria buscando, certamente. Eu quero ser lembrado assim, sabe? Como quem tem uma vida voltada a isso, certamente. Conhecer e revelar. Porque quando você conhece, você quer revelar, não tem como. É uma notícia maravilhosa, boa pra caramba, sabe assim? Caraca, o mundo precisa conhecer o que eu tô experimentando. E você vai, cara, você tem que revelar isso, tem que passar isso adiante, sabe? Então, a confissão do homem nesse sentido, testemunhar, você não vai testemunhar mais ansiedade, você não vai testemunhar mais tragédia, dor, depressão, não, cara, isso pode até acontecer na sua vida, na minha vida, mas não é a base das coisas, pode ver essas coisas, pode acontecer, mas, cara, independente disso, eu continuo firme na espinha dorsal da minha vida, no sentido da minha vida, que é conhecer, cara, bom, essas coisas, o filho morreu, o carro quebrou, você passa, porque deu tudo ruim, sabe assim, você desejava algo e não alcançou. Interessa, sabe assim, você não vai perder o sentido da vida, a razão de todas as coisas por causa disso, não para essas coisas que são de ordem inferiores, são mais inferiores do que você, somos seres de imortais, sabe assim, de ordem celestial, não, pera lá, calma aí, tem que botar as coisas no seu lugar, a hierarquia tem que estar ordenada no seu lugar, primeiro as coisas do alto, primeiro as coisas celestiais, primeiro a eternidade de Deus, os homens, e assim por diante, revelando, e cada coisa no seu lugar, ok? Então, bom, podemos ver, né, Santo Agostinho, tem ali o livro das Confissões de Santo Agostinho, cara, esse entendimento que ele teve, né? Primeiro, a confissão mesmo, no sentido de confessional, de confessar os pecados, ok? Pedir perdão, enfim. E só que ele teve ele entendeu isso, né, que seria esse testemunho que traria um farol para a humanidade, nessa confissão do Santo Agostinho, né? Outros também, mas essa aí, certamente, se você lê, ele começa lá falando desde da infância, onde ele não tinha memória, né? Que ele contou com a ajuda de outras pessoas para tentar lembrar de algumas coisas. Cara, isso é surreal, mano. Porque a dependência, enfim, assim por diante, né? Mas ele vai confessando lá os pecados mais íntimos, uma coisa mais antiga que ele nem, de forma, sei lá, talvez ele não pensasse certamente, né, com 2 anos, né, 1 ano, 2 anos, sei lá, mas você confessa aquilo, pede perdão, tá, uma série de coisas, e isso leva a gente a esse raciocínio, ok? Mas o ponto que eu queria falar aqui, depois a gente pode falar sobre isso, esse testemunho. Então, cara, um farol para a humanidade.
que, puxa, assim, quantos anos, ok? Quantos anos serve para nos orientar? Sem falar da palavra, sem falar, assim, uma série de coisas, ok? Mas ele é bem intencional nesse sentido. Ele entendeu que, poxa, isso é um testemunho que vai orientar outras gerações, ok? A conhecer essa verdade que eu conheço, a levar, a apontar essas pessoas para o alto, para as coisas superiores, de ordem celestial mesmo, ok? Então, nada vale como ele certamente pensou. Cara, eu não entendo nada aqui. Ele gastou uma vasto tempo da vida dele na oratória, nas coisas, buscando lá um reconhecimento. Aí lá ele demorou, né? A mãe dele orava por ele e tal, mas ele se converte, não sei o que. Cara, é incrível, é incrível. Só que assim, ciente da vocação nesse sentido, do legado que ele poderia deixar, ok? Então, assim, talvez, recapitulando para finalizar, talvez meus netos, meus bisnetos, sei lá, neto pelo menos não, né? Pelo amor de Deus, mas os bisnetos lá, depois de gerações, talvez não tenha fotografia e não lembro, mas se lembrarem de um legado de, bom, essa pessoa aqui na história foi assim, foi assado. Talvez outros, né? Não só da minha família, certamente. Isso, perceba, isso não se trata de ser conhecido, não. Porque a gente está apontando para o Criador. É como o Sproul aqui fala, cara, você está apontando para o Criador, é uma imagem do Criador, é um reflexo do Criador. Então, cara, primeiro que é eterno. Essa imagem é eterna, não vai acabar jamais. Okay? Não tenha medo de expor essa imagem. Vai te ofuscar, cara. Vai te ofuscar, não tem nem como, sabe assim? Não tem nem como. E é assim que eu leio alguns autores, algumas coisas. Eu tento ver as verdades, o que Deus está me mostrando ali dentro daquele texto, daquela coisa ali, e não pro cara, às vezes passa, às vezes não é um testemunho muito bom, ok? Da vida real mesmo ali dele, mas as verdades estão ali, porque ele buscava de alguma forma, ou intencional ou não, apontar para o Criador, ok? Então, assim, vamos refletir sobre isso nesse sentido de que vivemos em um mundo de pessoas imortais. Os que estão ao nosso redor são pessoas imortais, pessoas que que nós devemos olhar com responsabilidade, com amor, com misericórdia, com paciência, com mansidão, nos relacionamentos, certamente. À medida que a gente busca conhecer o Criador, a gente vai revelar e formar e forjar e criar esse legado, essa ideia de, bom, uma vida, cara, esse é o meu testemunho, sabe, meu testemunho. Eu aponto para Deus, eu mostro Deus, eu revelo Deus, e não importa a minha imagem, não importa nada disso, não quero crescer, não quero nada para mim, cara, é tudo para Ele, pelo amor de Deus, sabe? E certamente, jamais, pelo amor de Deus, não seja lembrado por uma pessoa que simplesmente buscou, gastou a vida inteira nessas coisas passageiras, que daqui a pouco ninguém tá nem aí. Passou, acabou, sabe? Então, eu acho que isso a gente precisa dar nossa atenção com esse peso de responsabilidade que esse Deus traz pra gente nesse texto aqui. Legal? Forte abraço.